Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Aqui, não sei se os irmãos estão lembrados, eu estive aqui no mês de julho, compartilhando, e pouco tempo depois que eu não pude retornar à Turquia, que é o país onde nós vivíamos desde 1998, e também apoiado por essa igreja, pelo bispo e pelos pastores e por irmãos aqui que eu sei que oravam por nós. Então cheguei aqui, estava triste só, porque eu fui deportado, mas a Nilva, minha esposa Nilva, essa menina bonita aqui, fica de pé, Nilva. Isso, olha só, né, bonita, isso. 28 anos e meio de casados, né? Vestido novo. Hoje foi aniversário de 90 anos da mãe, né? Então estávamos lá junto com a família e fiquei longe dessa preciosidade por 5 meses. É chão, né? Então o pastor Marcos aqui disse que eu ligava 2 da manhã para a casa dele chorando, né? Aquele negócio todo conversa, viu, pastor? Então eu fico feliz de poder estar agora com a minha esposa e esperando os próximos desafios que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que quando às vezes uma porta se fecha é porque Deus tem algo melhor para nós. Deus sempre tem o melhor. Então eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado de servir no reino, aqui no Brasil, na Turquia, e na próxima porta que Ele vai abrir. Irmão, geralmente missionário fala muito de missões, né? E fala do desafio do mundo, bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho, e é exatamente o que eu gosto de compartilhar. Mas hoje eu quero conversar com os irmãos. Hoje vai ser um pouco diferente. Essa semana eu estava participando de um encontro de líderes e nesse encontro um pastor, ele leu aquela passagem lá de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, e de fato uma frase, ele não falou sobre essa frase, estava falando para a liderança, mas nesse capítulo, nesses versículos tinha uma frase que de fato mexeu bastante comigo e eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nessa noite. Eu quero então ler esse texto, 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler alguns versos deste capítulo. 1 Samuel 16. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, para lermos a palavra de Deus. Os irmãos conhecem a história. Deus havia rejeitado a Saul, porque Saul ele tinha desagradado a Deus, tinha desobedecido a Deus. Então Deus falou para Samuel escolher um outro rei, e ele indicou a família de Jessé. E Samuel estava preocupado com aquilo, né? Porque Saul ainda estava reinando, e se Saul viesse a saber o que aconteceria, então aqui fala de Samuel indo até a casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé aquele que seria o rei de Israel. Então lendo, começando do primeiro versículo, não sei qual o versículo, isso. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu
te designar. É interessante que aqui Deus diz tudo o que Samuel tem que fazer, né? Às vezes nós ficamos preocupados, né? Não sabemos o que fazer, mas nós temos toda a direção, toda a orientação de Deus na sua palavra. Depois, aí continuando, fez pois Samuel o que o Senhor dissera e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Interessante que era alguma coisa que exigia santificação do povo. Aquele sacrifício exigia que o povo ali estivesse de fato em sintonia com Deus. Sucedeu que entrando ele, voltando um pouquinho, respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Só uma pausazinha enquanto vocês estão. Geralmente, quando nós convidamos alguém para vir à nossa casa, o que nós fazemos? Nós oferecemos, geralmente, o melhor, não é verdade? Nosso bispo vai tomar um café com você, o que você faz? Bom, provavelmente vai ligar para a Kátia e saber: Kátia, o que o bispo gosta de comer no... Eles já sabem, né? Todo mundo. Bolo de laranja. Somos 2, né? Viu, bispo? Vamos juntos, né? A gente quer fazer o melhor, não é? E aqui foi exatamente o que Jessé tentou fazer. Os filhos mais bonitos, né? Tipo pastor Marcos, por exemplo, talvez fosse o primeiro a ser apresentado, mas certamente não seria o escolhido. Desculpa, pastor, é o que está dizendo aqui. Vamos continuar, né? Antes que venha uma Bíblia aqui na minha cabeça. Perguntou Samuel a Jessé, e eu quero me deter depois nisso. O que ele perguntou? Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Tirando o ruivo, parecia comigo, né? Então, mais ou menos assim. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos como igreja, como família tua, de estarmos na tua presença para adorarmos o teu nome, Pai. Reconhecermos a tua grandeza, a tua soberania, a tua santidade. Reconhecermos que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, e aquele, Senhor, por qual nós queremos também viver, ó Deus, e adorar. Ó Pai, abra o nosso coração, assim como a tua palavra está aberta diante de nós, para que possamos, ó Deus, receber o recado que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, irmãos.
Eu quando estava meditando nessa mensagem, nesse texto e pedindo de Deus o que falar, tem uma frase que Deus colocou no meu coração, é que você pode ter a intenção de oferecer o seu melhor para Deus, mas o seu melhor pode não ser o melhor que Deus quer de você. Vindo aqui, eu estou vindo de Volta Redonda, minha sogra mora em Volta Redonda, nós estamos vindo de lá, e um pouco apreensivo com o horário, preocupado quando saímos da festa, depois de um churrasco com refrigerante, suco de laranja, a família toda, casa cheia. Eu estava pensando, será que eu saí muito tarde da nossa casa? E os irmãos sabem que quando você pega a estrada, né, ainda mais um final de semana, lá de Volta Redonda para cá, talvez uns 140 quilômetros, não sei, perto de 150 quilômetros, eu estava preocupado como o trânsito, o que eu encontraria pela frente. E em alguns momentos, eu não sei porquê, a gente encontra aquelas pessoas meio devagar indo pela esquerda, né? Dizem que pela esquerda é quem vai mais rápido. E você fica então fica apreensivo, se você pega talvez um ônibus em cima da hora, né, e você quer chegar, o culto começa às 6 e tem aquela preocupação, né, e caramba, e você começa, puxa vida, por que esse motorista, né, é tão devagar, por que tem tanta pessoa parando, por que esse ônibus não vai direto e tal? Isso acaba tirando a nossa concentração muitas vezes. Porque o que nós viemos fazer aqui, o que você veio fazer aqui? Nós viemos aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Agora, será que Deus, Ele se alegra do meu coração, se eu chegar, eu ando aí pela estrada aborrecido e reclamando do motorista, reclamando, né, dessa pessoa que está na frente e não sai, porque essa coisa toda? Claro que Deus não vai se agradar disso, não é verdade? Por quê? Porque quando eu venho para esse lugar, para essa casa, eu devo vir preparado, porque eu venho para adorar a Deus, para celebrar a Deus. E Deus vai ver como está o meu coração. Eu estava pensando em alguns cânticos que nós cantamos, que nem sempre reflete a verdade do nosso coração quando nós estamos na casa de Deus. Tem um antigo da Aline Barros, não sei se os irmãos lembram, fala assim: ao Rei dos Reis consagro tudo e o que sou. Aí fala depois assim: a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Vou parar porque senão o bispo vai me contratar para a equipe de louvor, então, né, não quero atrapalhar os irmãos. Mas às vezes nós chegamos aqui e estamos aborrecidos, estamos chateados, alguma coisa aconteceu, às vezes brigamos com a nossa esposa por causa dos filhos, ou com os filhos atrasaram, olha a hora, a gente tem que sair, aquele negócio todo, e a gente chega aqui e canta, e parece que está tudo tranquilo, tudo bem. Mas Deus olha para o meu coração. Deus não está simplesmente olhando para os meus lábios. Deus olha para o meu coração. Tem outro cântico que esse é mais antigo, esse é da época do nosso bispo, é assim, é um cântico, né, bispo? Tudo a ti, Jesus, entrego. Lembra desse cântico? Quem lembra desse cântico? Tudo entregarei. Aí, eu acho interessante,
Ah, gostei, viu? Esse pessoal é da antiga, viu? Devíamos ter um coro aqui. Mas eu acho interessante que nós cantamos esse cântico de novo, irmãos. Às vezes nós cantamos com a nossa mente, mas o nosso coração não fala a mesma língua, não é verdade? Não fala a mesma língua. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava em Portugal pregando numa igreja, era uma igreja dos irmãos, estava falando do privilégio de nós entregarmos a Deus tudo aquilo que a gente tem. E eu fiz uma pergunta: por quê que quando nós, por exemplo, na hora da oferenda, né, na hora de entregar os dízimos, as ofertas, por que se nós tivermos no nosso bolso talvez uma nota de, eu não vou falar nem de 100, vou falar uma nota de 50 e uma nota de 10, por que nós vamos entregar a de 10 muitas vezes? E quantas vezes eu cantei esse cântico, né, na hora aqui da entrega dos dízimos, das ofertas, e a gente levanta e fala para Deus: tudo entregarei. Aí enquanto o pastor ora pela oferta, a gente vai lá no nosso bolso, né, e pega assim, e pera aí, tudo, né, dá uma virada para ninguém ver. Fazemos isso muitas vezes, não é verdade? E eu fico pensando, por que nós somos assim? Tem aquele outro cântico, esse é mais novo, eu nem conheço ele bem. Nós cantamos que você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui. É bonito esse cântico, né? Eu gosto. A casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim. E será que eu quando estou aqui, eu estou de fato esvaziado de mim? Com certeza os flamenguistas na época, né, quando o Flamengo estava jogando para ganhar, os Flamengos estavam ligados, os flamenguistas, lá eu como sou botafoguense, né, eu estava concentrado, dedicado, consagrado, não é verdade, meio esvazio, mas você fica, às vezes, nós estamos aqui e a nossa mente está lá em algum lugar que não é no lugar de adoração a Deus. E tem um último também que eu quero aqui lembrar, fala assim: não há outro como tu. E aqui tem uma parte nesse cântico que fala: és o alfa e o ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E eu estou falando isso, irmãos, é para mim. É para mim. Então, às vezes, nós viemos nesse lugar com a intenção de oferecer o nosso melhor para Deus, porque todo mundo, né, a gente vai para a igreja, vamos para louvar, para adorar, mas o meu melhor, ou aquilo que eu acho que é o meu melhor, pode não ser o melhor que Deus quer de mim. Isso me faz lembrar, sabe o quê? As ofertas de Caim e Abel. Caim queria oferecer alguma coisa para Deus, e ele ofereceu do melhor que ele produzia na terra, que ele plantava. Talvez ele pegou aquela melhor, né, aquele ramo de aipim, ou de macaxeira, né, ou de mandioca, como você queira, o melhor. Ou algumas frutas, algumas outras coisas, ele pegou o melhor e ele queria oferecer aquilo para Deus. Mas a gente sabe que a intenção do coração de Caim, não era agradar a Deus. A intenção do coração
de Caim era que Deus provavelmente o elogiasse por aquilo. Então, ao invés de querer que Deus se agradasse com aquilo, Caim queria que Deus se agradasse dele. Parece que era um oferecimento, uma oferta egoísta. E tem pessoas que são assim, qualquer coisa que elas fazem, elas têm que ser, né? Se você não elogia, ela fica brava com você. Fico pensando não sei quantas pessoas nós temos aqui. É possível que no final do culto o nosso bispo ele não consiga, ou os pastores da igreja, cumprimentar todos vocês, mas talvez alguém saia daqui assim, puxa vida, olha, o bispo não me deu um olá. Deve ter razão por isso, muita gente, às vezes não dá. Às vezes alguém precisava de uma atenção maior. E parece que tudo aquilo que nós viemos fazer aqui, se essa é minha motivação, tudo isso cai por terra. Abel foi diferente. Abel não estava preocupado que Deus chegasse, puxa vida, que carneiro, que sacrifício legal. Não, ele não estava, ele queria agradar a Deus. Olha Deus, isso aqui é para ti, isso é teu. Então, quando nós viemos para esse lugar, nos reunimos como igreja, como família, nós temos que pensar na nossa motivação. Olha só o que Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2 fala, e diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Isso serve para mim. Serve para nós, como pastores e como líderes também, porque nós temos a responsabilidade de oferecer a vocês, ou de conduzir a vocês, de maneira que vocês sejam alimentados na palavra, sejam fortalecidos na fé, na confiança em Deus. Nós não estamos aqui como pastores, como líderes, para oferecer a vocês entretenimento, para amaciar o ego de quem quer que seja, porque essas coisas não vão ajudar vocês a se aproximar de Deus. Então tem crente que às vezes vem para o culto, para a celebração, só para ter o ego amaciado. Quero ouvir coisas boas. Claro, quem não quer? Coisas positivas, claro, quem não quer ouvir? Mas muitas vezes, como pastores e líderes, como guias espirituais, Deus nos dá palavras duras, mas não são palavras duras para maltratar quem quer que seja, são palavras duras para disciplinar. Eu lembro quando nós éramos crianças, né, lá nós moramos em Uaíba, 7 filhos, 5 homens. Eu lembro das vezes que a minha mãe nos dava varadas com vara de goiabeira. O Paulo era o que mais apanhava, o bispo. Ele era gente boa demais, né? Viu? Paulinho, né? Ele apanhava, que ele não era fácil. Depois, se vocês tiverem a chance um dia de ele estiver de bermuda, não sei se é permitido bermuda aqui, né, bispo? Não sei se é pecado ou não. Pecado, né? Só em casa, né? Eu acho que ele ainda tem uma marca aqui, que ele foi fugir da varada e passou por debaixo de uma cerca de arame farpado e depois foi aquela sangueira, aquela coisa.
Se você perguntar para ele, nossa, sua mãe foi, você deve odiar a sua mãe, ele vai falar não. Porque nossa mãe, quando nos dava essas varadas, essa chinelada, ou tamancada, ou seja lá o que for, ela nos dava com amor. O objetivo dela não era nos espancar, era nos disciplinar. Ela não queria amaciar o nosso ego como filhos. Hoje nós vemos aí as crianças completamente, muitas das crianças perdidas. Não é verdade? Vocês sabem disso. Porque aí, segundo a nossa, né, não posso nem falar isso, senão vão me denunciar, né, dizendo que eu sou violento, mas às vezes a disciplina ela é necessária. E às vezes Deus nos usa para disciplinar, mas disciplina para corrigir e não para maltratar. Eu creio que o desejo do coração de Deus, ele está revelado naquilo que ele falou para o rei Ciro, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Isaías, capítulo 45, fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E Deus fala assim para Ciro: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quantos de nós aqui fomos escolhidos e chamados por Deus? Quantos de nós aqui? Quantos de nós somos do Senhor? Você é crente? Amém? Será que as promessas que Deus fez para Ciro, Ele faz para nós também? Jesus não falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele não falou isso. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele não falou assim: tudo posso naquele que me fortalece, não em mim mesmo. Ele falou isso: eis que eu estou convosco todos os dias. Mas esse Deus que falou isso para Ciro, ele também falou algumas coisas interessantes. Depois ele falou assim: olha, eu quero ler aqui com os irmãos, fala assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ai daquele que contende. Então às vezes nós viemos para aqui para celebrar, para adorar, para dizer quem Deus é, e nós ficamos aí questionando uma série de coisas com Deus. Deus, por que o Senhor faz isso para fulano e não faz comigo? Deus, por que meu irmão pôde comprar uma casa nova e eu não pude? Por que o filho de fulano é bem sucedido e o meu não é? Gente, eu tenho que tomar posse das promessas que Deus tem para mim e não ficar reclamando com Deus, porque Deus deu para os outros. O que Deus deu para mim é para mim, o que Deus deu para o meu irmão é para o meu irmão, eu não tenho que questionar. Eu dou graças a Deus que nesses anos de ministério, 21 anos trabalhando na Turquia como missionário, irmãos, eu tenho falado isso e minha esposa também não se envergonha, nós não temos absolutamente nada material, mas quando eu vou na casa de algumas pessoas, e eu tenho ido na casa de algumas pessoas ricas, às vezes nos chamam para tomar um café, eu vejo aquelas, gente, eu dou graças a Deus por aquilo, pela bênção que Deus dá para os meus irmãos. Eu não fico questionando o que Deus não me dá.
O que Deus me dá é suficiente para mim. Eu não tenho que olhar para o meu irmão, eu não tenho que questionar Deus por causa da bênção do meu irmão, e às vezes nós somos assim, ou o ministério. Vamos em algumas igrejas, eu fui em uma igreja no mês de agosto, mais de 12 mil membros. Puxa vida, né? Tem gente, olha, eu queria ter uma igreja com 12 mil membros. E às vezes quem pensa assim não tem ideia do que é pastorear os bodes no meio dessa igreja. Viu, bispo? Pastorear ovelha é fácil, mas pastorear bode dá um trabalho. E bode fede também, tem essa, né? Glória a Deus que aqui só tem ovelha, né? Porque o cheirinho é bom, viu? Só tem ovelha. Então, às vezes nós somos assim, a gente está aqui, mas está, né, questionando, olhando para a roupa do irmão, olhando para a roupa da irmã, olhando para o sapato da irmã, olhando para o carro do irmão, para isso, para aquilo, etc. Né? A gente fica, e quando nós ficamos nessa reclamação, nós esquecemos do que Deus, das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. A minha motivação, quando eu me aproximo de Deus, é que vai determinar a minha relação com Ele. E Deus aqui nesse capítulo, nesses versículos que lemos de Isaías, diz que Ele prometeu que daria tesouros e riquezas para o rei que outros haviam conquistados. Alguns anos atrás, um pastor muito amigo nosso esteve nos visitando lá na Turquia e ele compartilhou um pouco desse versículo. Nós estávamos passando por algumas lutas, todos nós temos lutas, né? E ele abriu esse texto e ele falou assim, Levi e Nilva, nós estávamos juntos, ele falou assim, olha, muitas das riquezas que Deus tem, ou das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, estão nos sonhos frustrados. Sonhos frustrados. Às vezes Deus nos permite passar por determinadas situações para nos preparar para aquilo que Ele vai nos dar lá na frente. Então tem gente que fala assim, crente não fica doente, isso não está na Bíblia. Crente não passa por luta, isso não está na Bíblia. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, e nós temos. E o que Jesus falou depois? Tende bom ânimo. Eu quando retornei lá da Turquia, estava aqui no Brasil, e estava na casa do Paulo e da Cláudia, eu fiquei muitos dias lá pensando, Deus, puxa vida, Deus, eu quero voltar para aquele país, Deus, 21 anos, minha esposa ficou lá, minha filha está lá, quer viver na Turquia, meu filho está estudando fora, quer voltar, quer viver na Turquia, quer ser um missionário na Turquia, e agora se eu não puder voltar, eu ficava assim, triste, às vezes ficava triste, né? Via lá o Paulo com aquele chamego, a Cláudia com o Paulo, eu falei, caramba, eu não posso, né, estar aqui de chamego com a minha mulher, aquele negócio todo, né? Paulo está meio velho, mas ainda é meio chameguento, viu, bispo? Você não sabia disso, glória a Deus, né? Então, eu, puxa vida, às vezes eu ficava, olha Deus, eu quero voltar, eu quero voltar, e Deus, Ele aquietava o meu coração, e Ele falava para mim, Levi, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As coisas acontecem não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Tempo de Deus. Fiz mais uma aplicação de visto e, de novo, o meu visto foi negado. Eu não tenho como voltar agora para a Turquia, e não sei se Deus vai abrir uma porta lá, mas Deus sabe o que faz.
E Ele me manda aquietar. Levi, olha, o que eu tenho para você é seu. Não importa se você vai voltar para a Turquia, se você vai para outro lugar. Agora o nosso plano é irmos para a Bulgária em janeiro, mês de janeiro, trabalharmos com turcos lá. Deus tem colocado no nosso coração trabalhar com turcos. Irmãos, isso tem implicações. Eu vou ter, porque minha filha está lá, a nossa igreja ajudando, meu filho vai voltar. A princípio, eu vou ter que manter uma casa na Turquia, e eu vou ter que manter uma outra casa na Bulgária. Eu sou missionário. Mas o Deus que me colocou nessa situação, Ele é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. A gente tem que crer nisso. Ou a gente crê na palavra, nisso que está aqui, nas promessas de Deus na nossa vida, ou nós estamos perdendo tempo, não é verdade? Talvez você esteja vivendo alguma frustração na sua vida, mas creia que Deus, provavelmente Deus tem alguma coisa, algum tesouro escondido para te revelar no meio desta frustração. Quando a minha motivação é agradar a Deus de todo o meu coração, apesar das circunstâncias, o milagre acontece. E por isso, Samuel perguntou a Jessé: Jessé, acabaram-se os teus filhos? Olha, cara, Deus me mandou vir aqui porque do meio dos seus filhos Ele estaria levantando um que seria rei de Israel. E da descendência desse rei viria o Messias prometido. E Jessé, naquela de querer agradar o profeta, se esqueceu de que ele tinha aquele filho lá cuidando de ovelhas. Às vezes nós somos assim. Quem menos nós acreditamos é aquele que Deus vai usar na sua vida. Você tem aquele filho feio, né? Mãe não tem filho feio, né? Sabe aquele patinho feio? Às vezes você pensa, isso aí, né? Isso aí não vai dar nada. Você já ouviu, né? Quantas vezes? Talvez você tenha ouvido isso da sua mãe, olha, ou do seu pai, não sei, ou dos seus amigos. Talvez para eles você pode não dar nada, mas para Deus você vai arrebentar. Aí manda vir, né, aquele filho, e Deus fala, olha, é esse aí. Antes Deus tinha falado assim, olha, Samuel, não olha para a aparência nem para a formosura, porque eu rejeitei isso aí. Ele fala, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E as moças, as irmãs, por exemplo, sabem, aquelas que casaram com um príncipe, quem está do seu lado hoje é um sapo. Era melhor ter casado com um sapo. Eu acho que minha esposa casou com um sapo, eu virei um príncipe, viu? Amém, glória a Deus. Mas é assim, às vezes nós somos assim, né? Nós olhamos a aparência. Deus não é assim. Deus olha para o nosso coração. Deus não me escolheu por causa da minha aparência. Deus me escolheu porque Ele quis, do meu coração. Que nós temos hoje para oferecer a Deus: queixas, lamentos, indiferença, aparência, vaidades, orgulho, vestido novo, roupa nova, sapato, seus acessórios. O que você está oferecendo agora para Deus? Onde está a sua mente no culto? No seu celular, no Zap ou no Instagram, no relógio, no vazio, no Flamengo lá no Catar? Pastor, bispo, vê quem foi, põe na lista, disciplina, hein? Né, viu?
Sabe, irmãos, tem havido um esvaziamento muito grande no coração dos crentes em relação à igreja, e consequentemente um distanciamento de Deus. Isso é muito triste, e talvez essa seja a razão de não vermos um avivamento real e genuíno acontecendo entre nós. Pouco tempo nós estávamos lá em São José dos Campos conversando com um amigo antigo nosso que trabalha na Embraer, um crente fervoroso, sincero. Ele falou: olha, quantas pessoas deixam de vir à nossa igreja porque eles precisam de entretenimento para os filhos. E a nossa igreja é uma igreja mais, simples, um pouco, conservadora, etc. Boa palavra, boa escola dominical, mas eles querem entretenimento, aí sai. Vão para aquelas igrejas, que tem aí tudo, tudo menos a palavra de Deus, menos a Bíblia. Você faz de tudo na igreja, menos estuda a palavra de Deus. O pecado na igreja está minando a fé das pessoas. Coisas que deveríamos evitar estão se tornando normais e corriqueira, mas se queremos ver a glória de Deus enchendo essa casa, nós precisamos nos arrepender e oferecer a Deus, não o que eu quero, mas o que Ele quer de mim. Amém, irmãos? Eu creio que vale a pena a gente pensar nisso. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós estamos aqui por causa de Deus. Então vale a pena viver para agradar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Deus, nós te bendizemos mais uma vez, porque, Deus, nós estamos aqui nessa noite para oferecer, ó Deus, a nossa vida como sacrifício santo, vivo, santo e agradável, Pai, a fazer a Ti um culto racional, a reconhecer, ó Deus, que nós temos lutas, nós temos desafios na vida, nós temos sonhos frustrados, muitas vezes, mas nós também temos um Deus que cuida de nós apesar de nós. Então que nessa noite, Senhor, ó Deus, o Teu Espírito possa fortalecer o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, e nos dar a certeza de que Tu está conosco todos os momentos, Senhor. Mesmo naqueles momentos que nós, ó Deus, nos sentimos como que no vazio, até naquele vazio, Senhor, Tu se manifesta. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança. Ajuda-nos, ó Deus, a fixar os nossos olhos em Ti, no autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a nos desembaraçar de tudo aquilo que nos assedia, tudo aquilo que, Senhor, nos afasta de Ti, Pai, e a vivermos para o Teu louvor. Foi para isso, Senhor, que nós fomos criados, para viver para o louvor da Tua